Saulinho estava com a gente lá no meio da confusão, né? É nóis. Estava lá no meio da confusão, mas está aqui, tá firme em Jesus. Às vezes, sabe, irmãos, eu penso que eu falo essas coisas porque eu acho bom a gente saber que isso aqui não é teatro. Às vezes você vê um programa de televisão, ou às vezes você vê mesmo um culto em algum lugar, alguma coisa. Eu não quero julgar ninguém. Cada um de si responde para Deus. Mas as pessoas que eu conheço que vêm aqui, os pastores, a gente se conhece. E graças a Deus não é teatro. Então, o Saulinho perdeu coisas também, perdeu até a chave de casa, né? Teve que chegar em São Paulo aqui, teve que buscar um chaveiro para abrir a casa. Casadinho recente, Fernandinha tá aí também, tal. Então, isso é a vida, isso não é história nem teatro, é a nossa vida. E as consequências e o que vem depois e como Deus nos restaura é a história da gente, que Deus faz na vida de cada um. Amém? Amém, queridos? Amém. Vamos abençoar. Jesus, eu oro agora para que a palavra que o Senhor colocou no coração do Saulo venha, Senhor, seja semeada, produza muito fruto, que ele fique à vontade, que ele inicie da tua parte. Nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Bom, queridos, boa noite, eu passo o Senhor Jesus. Obrigado. Final de ano meio atípico. Eu, mesmo crescendo e frequentando lugares perigosos, eu ainda não tinha sido assaltado, né? Foi minha primeira experiência, primeira virada de ano casado. Então foi uma surpresa, né? O meu levar a mala com todas as coisas. Na chegada lá. E aí eu fiquei com... Foi atípico também, porque eu fiquei a virada toda usando 2 shorts. 2 camisetas, uma que o Rafa me emprestou e a outra que eu estava no corpo. Então eu lavava a camiseta de noite e orava para que ela tivesse seca pela manhã, para poder usar. E aquele ditado popular veio bem a calhar para minha esposa, né? Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Até a aliança da minha esposa levaram, né? Eu logo pensei, puxa, de tantas coisas, logo a aliança, meu. A minha não levaram, mas a dela levaram. Mas ela já deu um jeito, passou ali na 25, comprou uma reserva. E amanhã ela vai viajar para Bolívia, graças a Deus, usando a aliança reserva que o Senhor providenciou, num custo bem mais em conta, né? Graças a Deus. Mas foi muito marcante, porque no mesmo dia em que a gente foi assaltado, na virada a gente ainda orou naquele momento lá umas 2 vezes, né? O Mateus estava lamentando perder vários livros, né, Mateus? Até mochila de livros levaram. E a gente ficou orando até 3 horas da manhã. A gente fez a virada, paramos um pouquinho por causa dos fogos, e depois ficamos orando junto até quase 3 horas da manhã. E aquilo foi extremamente marcante para a minha vida. Porque eu já tinha passado várias viradas de ano na igreja, mas nunca a gente se entregou tanto. E foi tão bom compartilhar tanta palavra, a gente recebeu várias palavras e anotamos e penso nelas até agora. E foi muito marcante ter conseguido ficar até 3 horas da manhã, não se lamentando, não vendo problema em tudo, mas agradecendo a Deus, porque não só por Ele ter nos livrado do pior, mas porque às vezes Ele nos livra de algumas coisas que a gente acha bom. Então está sendo muito bom para mim ficar sem celular do dia 31 até hoje. Esses dias eu entrei no metrô e todo mundo com o celular na mão e eu colocava a mão no bolso. Não tenho mais celular. Mas também não tem as incomodações do WhatsApp à noite, não tem nada desse tipo mais acontecendo. Então, às vezes, Deus nos livra de algumas coisas que nós pensamos que é muito boa para nós. Mas aí cada um cabe julgar. Eu sei que o meu celular eu precisava me desvincular um pouco. Não nas minhas roupas, né? Das minhas roupas eu acho que ele exagerou um pouquinho. Mas do resto eu acho que ele sabe o que fez. Bom, começamos 2015, e eu que nasci em 1983, nunca imaginei que eu ia chegar no ano de 2015.
Me lembro dos filmes futuristas que eu assisti ali nos anos 90, que falavam de epidemias que ia dar em 2007. Me lembro dos 12 macacos, aquele filme ficou na minha cabeça. Em 2007 ia ter uma epidemia, ia morrer toda a humanidade. De Volta para o Futuro, aqueles filmes da minha infância que falavam do futuro e o futuro chegou e nada daquilo aconteceu. Eu pensava que no máximo em 2010 já ia ter carro voando por aí. Eu assisti um filme uma vez chamado Quinto Elemento com Bruce Willis, e lá, numa realidade de 2012, 2000 e pouco, eu acho que era 2012, os carros flutuavam, né? Hoje, os carros continuam aí na rua com a gasolina bem mais cara do que se previa. Mas a gente chegou em 2015 e eu comecei a pensar, nossa, eu cheguei em 2015, vi tantas coisas acontecendo e estou aqui. O que eu ainda posso esperar de 2015? O que eu ainda não vi? Entramos em 2015 com uma crise mundial quase batendo a porta, que é a questão da França. Isso ainda vai ter um desenrolar gigante, até porque não começou agora. Essa questão com os árabes na Europa e no mundo inteiro, os ataques, eles não são recentes. E não sei até quando vai se arrastar esse processo. Agravou agora por causa do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, mas isso já não é um processo novo. O que mais falta ver? O que mais a gente pode esperar para 2015? Gripes, problemas de saúde no mundo, problemas econômicos, problemas tal. Tudo isso nós já vimos. Eu me lembro que quando eu era novo, eu tento me lembrar o ano, mas eu não me lembro. Mas eu me lembro da vez que saiu no Fantástico que um cometa ia passar perto da Terra, era o cometa Halley. Isso é só para os mais antigos. E aí eu me lembro do povo falando. Me lembro de tanta coisa, até cometa eu já vi passar perto da Terra. O que eu posso esperar de 2015? E aí quando eu comecei a pensar o que eu posso esperar de 2015, eu tive que pensar também o que Deus espera de 2015. O que será que Deus espera de 2015? O que será que Ele está esperando de você e esperando de mim para esse ano? Tão complicado. Eu vi uma estimativa que o dólar pode acabar o ano com 3,40 e pouco. Isso para quem mexe com finanças é quase um apocalipse. Temos problemas, questões homoafetivas, temos problemas de várias esferas. E o que Deus espera de nós então? No meio de todos esses problemas, no meio de todas essas coisas. Uma coisa que eu tenho certeza que Ele espera de nós é João capítulo 15, versículo 8. Queria compartilhar isso com você. João 15, 8. João 15, 8 diz assim: meu Pai é glorificado nisto, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Vou ler de novo. Meu Pai é glorificado nisso, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que está na minha cabeça é que Deus espera de mim e de você para o ano de 2015 que nós consigamos dar muito fruto. Que nós aprendamos com Deus como dar muito fruto. Não dar qualquer fruto, não dar o que nos sobra, mas dar muito fruto. Essa é uma expectativa do coração dele, e deveria ser a nossa. Como que eu posso glorificar a Deus dando muito fruto? O fruto é o prêmio da existência de uma árvore. Lembra-se da figueira, quando Jesus chegou lá e ela não tinha fruto. A existência dela só era justificada se ela tivesse fruto. Então, como ela não tinha fruto, Jesus a condenou, a amaldiçoou. Porque ela só seria justificada, ela só teria razão de existir se ela tivesse fruto, porque ela era uma árvore frutífera. E espera-se de uma árvore frutífera que ela tenha fruto. Se ela não tiver fruto, ela não tem função nenhuma. Então o que Deus espera de mim e de você é que nós justifiquemos o seu sacrifício. E para justificarmos o sacrifício de Cristo, nós temos que dar fruto. Eu e você precisamos dar frutos. Só que para dar fruto não é de maneira qualquer.
Não é de qualquer forma. E aí eu vim aprender umas coisas, comecei a ler sobre botânica. Nunca foi meu interesse, mas comecei a ler. E para dar fruto, a árvore depende de um conteúdo chamado raiz. Para dar fruto, a árvore precisa necessariamente ter uma boa raiz. O que faz uma árvore que é para ser frutífera não ter frutos? É a sua raiz. E a raiz, eu vim ler que ela é responsável pela fixação e estabilidade de uma árvore. Quanto maior uma árvore é, mais ela precisa ter raízes profundas. Eu acho que foi no Fantástico do domingo passado, passou um parque americano que tem umas árvores chamadas de sequoias. Que eles acreditam que elas existem há milhares de anos e tem algumas que são necessárias várias pessoas em volta para conseguir circular essa árvore. A raiz dessa árvore é extremamente profunda, que eles nunca cavaram, e algumas outras têm as raízes aéreas, que são as raízes meio para fora. Essas, com o tempo, elas tombam. Porém, tem algumas que são extremamente profundas. A raiz ela é responsável por fixar a árvore na terra e estabilizá-la. A raiz também é responsável, ou ela é o órgão vital que absorve a água e as outras substâncias da terra para que possa gerar frutos. Então é impossível se dar fruto se não tiver raiz. E eu acredito que um grande problema dos nossos tempos hoje é a raiz. Aquela expressão popular de se cortar o mal pela raiz. A raiz é uma parte extremamente importante, ou a mais importante, porém a menos visível. Então quando você vê raiz, você não vê beleza na raiz. E Deus me levou a pensar em um texto que Ele falou comigo ainda quando eu estava lá em Teresina. E esse texto fez toda a razão por o lugar onde eu estava. Que é Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, a partir do versículo 5. Jeremias 17, 5. Diz assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta o seu coração do Senhor. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vir bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Deus fala que um homem que tem problema com raízes, esse homem é maldito. Maldito no sistema de não ser recomendado, não falar bem, não ter uma boa referência de Deus. Lembra-se quando o inimigo chega diante de Jó e fala assim: e aí? Se apresenta lá, aliás, o Satanás chega diante de Deus. E ao falar de Jó, Deus dá uma boa recomendação a respeito de Jó. Ou seja, Jó é bendito por Deus. Deus, que o conhece na sua integralidade em todos os momentos, fala: esse cara aqui você pode tentar, que ele é gente boa. Porém, existe um tipo de pessoa que Deus fala: esse aqui não. Quando a irmãzinha vai orar pelo irmão e pergunta: Deus, ele tem tudo que eu sempre quis, é ele. Aí Deus fala: eu conheço esse rapaz, esse aí não. Esse rapaz, ele está sendo maldito por Deus. E vice-versa. A moça também às vezes pode ser maldita por Deus. Porém, esse maldito aqui, citado em Jeremias capítulo 17, ele assemelha esse rapaz a uma árvore. E essa árvore, ela é um arbusto. Talvez na sua tradução pode estar árvore. Na nova tradução linguagem de hoje vai falar que ela é um arbusto. E não é qualquer arbusto, é o arbusto no deserto. Eu tentei achar o arbusto. A maioria das árvores que nós conhecemos são arbustos. Elas ficam numa altura média e tem uma raiz rasa. Gusti, mostra um arbusto aí, por favor, naquele pendrive lá que eu te passei. Esse é o arbusto. Ela é uma árvore média com raiz pequena. Então, para ela existir, ela precisa ficar no mais raso.
Então ela precisa que alguém vá lá e coloque água nela. Ela precisa que alguém vá lá e pode ela. Ela precisa que alguém ali da superfície consiga ajudá-la, porque o arbusto, ele não tem raiz profunda. Então, em um solo onde não tem água logo em cima, ele não sobrevive. Esse é o arbusto. Em Jeremias capítulo 48, versículo 6, Jeremias compara o povo ao arbusto do deserto. E ele fala que a função do arbusto do deserto é tão somente de procurar sobrevivência. Arbusto, na maioria das vezes, não tem fruto. Ele está tão preocupado em sobreviver que ele não consegue dar fruto. Então tudo que ele pega, que ele puxa da terra, que é pouco, ele usa somente para ele. Ele usa somente para a sua existência. Então ele não se preocupa com fruto. Ele não se preocupa em gerar fruto para que outra pessoa se alimente. Ele se preocupa somente com ele. E Deus está usando Jeremias para comparar esse tipo de árvore a um tipo de pessoa que existe hoje. A um tipo de pessoa que sobrevive em circunstâncias rasas. Há um tipo de pessoa que precisa de que alguém faça o esforço de pegar uma mangueira, colocar água lá no regador e vir regá-la. Porque se não tiver essa pessoa, ela não consegue existir. E muito mais do que isso, mesmo sendo regada, ela não consegue dar fruto na maioria das vezes, porque tudo que ela puxa, ela fala, é meu. Toda substância, todo nutriente que ela puxa da terra, ela fala assim, é para mim, eu preciso mais do que qualquer um. Eu estou na necessidade. Eu estou quase morrendo. Por favor, alguém me acuda. Pastor, deixa as outras ovelhas aí. Vivemos um mal de uma ovelha. O sentimento de deixar as 99 e ir à procura de uma tem que ser do pastor e não da ovelha. Porque senão é um sentimento exclusivista de falar, deixa aí essas outras 99 e vem me acudir. Deixa essas outras aí. Na parábola, o sentimento tem que ser do pastor de falar, eu vou à procura de uma ovelha. Mas não da ovelha, falar assim, deixa as 100 aí de lado. Deixa as 99 aí. Eu sou melhor. É um arbusto no deserto. E o problema do arbusto do deserto é que ele compara que essa pessoa tem dificuldades de confiar em Deus. Quem não tem fruto, provavelmente não consegue confiar em Deus. Tem uma dificuldade de depositar nele a esperança. Deposita na poupança o dinheiro, mas não deposita a esperança em Deus. Deposita em um fundo de pensão, deposita na bolsa de valores que está oscilante, mas não consegue confiar em Deus. Confia no galã que se apresenta e fala assim, eu sou o príncipe encantado. Confia na mulher que esconde todas as coisas do passado. Confia na pessoa mentirosa. Confia no político. Mas não consegue, em hipótese alguma, confiar em Deus. Essa pessoa está fadada a viver como um arbusto. Segundo o descrito aqui em Jeremias 17, essa pessoa, ela tem alguns problemas. Um dos problemas é que essa pessoa, ela habita em um deserto. Ela habita em um deserto. Não vê nada, não vê ninguém, só areia. Eu nunca fui no deserto. Eu estive no semiárido, quase um deserto. E já é complicado, imagina um deserto. Imagina no semiárido que tem uma casinha aqui e outra a 15 quilômetros. Sem uma planta verde. Sem uma torneira d'água. E aí quando a gente ia lá, tinha que evangelizar essas pessoas e você andava uns 10 quilômetros, 15 quilômetros. Ou quando você fazia culto, essas pessoas andavam 15 quilômetros, sem nada em volta. Pedra, solo, árvore seca e nada de água. Habita em um deserto. Essa pessoa descrita aqui em Jeremias 17:5 também vai dizer que ela é solitária. Além dela ser solitária, ela se torna solitária porque ela é insensível. Porque vai dizer que esse arbusto não percebe quando vem o bem. Uma pessoa que tem dificuldade de confiar, ela não consegue perceber nenhum tipo de ação amorosa. Ela não consegue ver esperança em nada. Não, o país vai melhorar. Não vai melhorar.
Não, a igreja vai melhorar, não vai melhorar. O casamento não vai melhorar. A família não vai melhorar. Nada vai melhorar. Não consegue perceber, você chega, abraça e fala, meu irmão, eu te amo. E ele olha e fala assim, ama nada. Vai querer alguma coisa, vai pedir dinheiro emprestado. Cunhado é desse jeito. Cunhado pede dinheiro emprestado mesmo. Mas é o seu cunhado, abraça. Não, quer alguma coisa, tenho certeza. Cunhado é terrível. A sogra fala bem, ele fala que nada. Isso aí é porque ela quer que eu pague a viagem. Está doida por uma viagem. O pastor abraça, fala, meu irmão, senti sua falta. Fala, sentiu nada. Esse aí quer meu dinheiro. Ele sabe que eu ganhei na Mega da Virada. Está doido aí atrás dos milhões. Não existe nenhuma possibilidade de notícia boa. Essa pessoa não se encaixa com o evangelho, porque a palavra evangelho quer dizer boas novas. Mas a gente vive o contrário. Qual é a notícia que vem da igreja? Ih, fulano caiu, esquece fulano. E Beltrano pecou. Tudo é ruim. Um arbusto, raiz pequena, fica só no que as pessoas veem. Um arbusto facilmente você com a mão o retira. Por mais sólido que seja o solo, ele é retirado com facilidade. Um arbusto não tem firmeza. Um arbusto não tem raiz profunda. Fica naquilo que as pessoas falam. Então, se alguém fala que você é bonito, você acredita. Se alguém fala que você é feio, você acredita. Se alguém fala que você vai ganhar na Mega Sena, você vai ganhar. Se alguém fala que você tem que usar tal roupa, você usa. Se aparece na novela determinada coisa, você faz. Se aparece não sei o que, você faz. Fica na superficialidade daquilo que as pessoas falam a respeito. Precisa da água, da misericórdia de outra pessoa. Desenvolve uma dependência emocional. Só vive se for amado por todos. Essa pessoa tem uma dificuldade de confiança em Deus. Ela nunca terá fruto. Eu acredito que o Senhor quer colocar no nosso coração confiança nele, para que a gente possa dar muito fruto. E dar muito fruto, ele faz o segundo tipo de pessoa aqui de Jeremias 17. E esse segundo tipo de pessoa, eu espero que aqui esteja cheio. Jeremias 17, versículo 7. É o oposto do que foi o versículo 5. Ele diz assim: bendito, porém, é o homem que confia no Senhor e que cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não teme quando vier o calor, pois sua folhagem sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupado e nem deixará de dar fruto. Você pode dizer amém? Ele mostra um outro tipo de pessoa. Ele mostra uma pessoa que confia no Senhor e que deposita no Senhor toda a sua esperança. Esse tipo de pessoa, ele assemelha à árvore. Árvore plantada não em qualquer lugar. Essa árvore está plantada junto às águas. Mas essa árvore tem facilidade de estender as suas raízes ao mais profundo. E aí eu queria mostrar uma árvore. Guste, por favor. Está com essa marca d'água aqui porque eu não paguei o negócio. Eu fiz o download gratuito. Vem com a marca d'água lá do Get Images. É assim mesmo. Essa é a árvore. Perceba que a raiz é muito maior. A raiz de uma árvore é muito maior do que a raiz de um arbusto. E eu vou ter que chegar aqui perto para te mostrar que a árvore, mesmo na raiz, ela tem um caule central da sua raiz. Ela desce. Ela vai se ramificando, porém ela tem um caule central, que vai até o mais profundo. E nesse mais profundo, ela consegue encontrar água. As maiores árvores brasileiras estão no cerrado. Porque o cerrado, ele tem uma camada espessa no solo que é seca. Então, arbusto não sobrevive lá muito tempo.
São necessárias árvores que as suas raízes conseguem se estender ao mais profundo. E indo ao mais profundo, ela consegue encontrar água. Indo ao mais profundo, ela consegue encontrar água. Esse é o cara que confia em Deus. Esse é o cara que deposita em Deus toda a sua esperança. Não está na possibilidade de alguém vir com o regador colocar água. Não está na possibilidade de encher a represa para ele poder ter água na torneira. Ele não está na expectativa que o Alckmin tenha uma atitude milagrosa de conseguir água para o Estado. Ele não está na expectativa da superficialidade. Ele estendeu as suas raízes ao mais profundo. E ao estender as suas raízes ao mais profundo, ela tem sempre folhas verdes. Ela tem sempre folhas verdes, ou seja, ela tem sempre sombra. Ela tem sempre descanso. E aí, se tiver algum baiano, vai falar amém. Como era bom colocar uma rede na sombra e ter descanso. Algumas pessoas acham que descanso é preguiça. Eu acho que descanso é descanso. Todos nós precisamos. Essa árvore estendida ao mais profundo, ela consegue ter sombra, ela consegue ter descanso, porque a sua folha está sempre verde. E não só isso, ela dá fruto até quando tem seca. E essa era uma palavra que eu usei no Piauí, e essa é uma palavra que eu uso aqui em São Paulo, porque a gente tem seca. Ela não temerá quando vier o calor. Você está aí se abanando, meu irmão. Cadê o ar-condicionado dessa igreja? Você está falando. Vamos embora para outra igreja que tem ar-condicionado. Vamos embora para a igreja no Canadá, porque lá é gelado. Aqui está quente. Está quente, mas ela não temerá quando vier o calor. Você pode dizer amém? Está com medo do calor? Tá bom ainda. Isso aqui para o piauiense, o cara usa blusa, tipo eu, assim. Lá no Piauí é 42, meu irmão. No culto tinha 2 ventiladores, um funcionava e outro não. E eles alternavam, era um problema de mau contato. Então, dependia do Espírito Santo qual que ia funcionar. Então os irmãos sentavam tudo no fundo perto do ventilador. Aí eles descobriam que era o outro que estava funcionando, aí ia todo mundo para frente. Era muito legal. Agora tem ar-condicionado na igreja lá, graças a Deus. O povo reclama do frio às vezes. Ô irmão, aumenta isso aí, minha irmã. Esses dias a gente estava caindo de suor aqui, fica tranquila. Deus deu muito mais. Mas aqui ele vai falar que ela não teme quando vir o calor. Sua folhagem está sempre seca, sempre verde, e no ano da seca ela não fica preocupada e nem deixa de dar fruto. Meu irmão, encontrar fruto em uma árvore em tempo de seca só se essa árvore for com uma raiz extremamente profunda. As perspectivas para o ano de 2015 não são das melhores. E você talvez começou o ano pensando, o comércio não vai reagir. Você começou o ano pensando assim, a economia não vai reagir. A Dilma é a besta fera. Tudo vai dar errado. O mundo vai acabar no final de 2015. O cara lá errou, não era 2012. Deve ser 2015. Deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe. Porque mesmo que o ano não acabe bem, mesmo que o ano não seja bem, o importante não é o ano estar bem ou estar mal. O importante é você estar bem ou não. O importante é você ter uma confiança tão profunda em Deus, que nada consegue abalar os seus frutos. Que nada consiga roubar o louvor da sua boca. Que nada consiga louvar a alegria dos seus lábios. Porque se a nossa fé se basear apenas nisso, nós somos um arbusto que depende da água alheia para conseguir sobreviver. E o subsolo está cheio de água. O subsolo de Deus está cheio de água, esperando alguém com uma raiz profunda que queira buscar. E que permaneça vivo, que permaneça fixo, que permaneça forte, com folhagem verde e dando muito fruto. Alimentando muita gente, porque a finalidade do fruto é alimentar. Para que serve um fruto, se não é alimentar? Ela não teme quando vem o calor, ou seja, uma raiz profunda, meu irmão, dá fruto em estação imprópria. Dá fruto quando está tudo bem, é uma beleza.
A igreja está bombando. Glória a Deus. Tamo aí, meu irmão. Não está bem. Eu sabia. Isso aí deve ser adultério escondido. Isso aí é porque roubou um dinheiro, não quer falar. Uma hora o Senhor há de revelar e eu vou sair daqui antes que Ele revele. Tem gente que tem prazer de viver na superficialidade das coisas. O único versículo que aprenderam até hoje foi João 3,16. E olhe lá. Porque falaram um dia numa escola dominical. Aí falaram, não vou nem ficar aqui, que aqui nem tem escola dominical, então não vou nem aprender João 3,16. Mas temos uma Bíblia com tanta riqueza, com tanta profundidade. Temos um quarto que o Senhor nos ensinou a entrar para dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e buscar a Ele no secreto. Sem depender do profeta, do pastor, do evangelista, da oração milagrosa. Você tem um recurso fantástico. Acredito que todo mundo aqui tem um quarto. Não é possível. MSQ, Movimento Sem Quarto. Você deve ter um quarto na sua casa, meu irmão. E se você tem um quarto, já é um instrumento fantástico para você entrar, fechar sua porta. Porque o teu pai que está em secreto há de te recompensar. Não é o pastor que vai ver, não é o familiar que vai ver. É você com Deus. São raízes profundas. Vai chegar a pessoa e vai falar para você que não dá certo. E você vai falar assim, peraí, meu. O Senhor me falou. Um dia eu estava na intimidade sentado com Ele. Ele falou para mim que era isso. Mas não é. Você vai falar assim, eu vou esperar. Eu vou esperar, Deus vai fazer. Deus vai fazer. É ter uma confiança tão grande, meu irmão, que as más notícias não são capazes de retirar o louvor da sua boca. Que os pessimistas de plantão não vão roubar a fé que está no seu coração. E eu vou te falar, eu sou um pessimista se convertendo. Sou um pessimista se convertendo. Porque para mim eu sempre tinha alguma coisa estava errada, sempre. Nunca nada estava 100%. Não mas aqui... Deus está começando a me levar a um ponto em que eu preciso confiar nele. Confiar nele em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Porque senão eu vou depender do clima. Eu vou depender do clima, do sorriso das pessoas. Então se eu chego numa casa, está todo mundo feliz, eu estou feliz. Eba! Se eu chego num lugar, está todo mundo triste, eu fico triste. Se eu chego na igreja, todo mundo levanta a mão, eu levanto. Se eu vou para o bar e todo mundo vai beber, eu vou também beber, cair e levantar. Se eu chego na faculdade, todo mundo fala, Deus não existe. Eu vou falar também, Deus não existe. Mas se tivermos uma confiança profunda em Deus, nós vamos chegar em qualquer lugar. A nossa estabilidade não vai ser comprometida. A nossa certeza não vai ser comprometida. Eu acredito que Deus queira nos impulsionar para em 2015 desenvolvermos uma confiança profunda nele. E sabe qual vai ser o final do ano de 2015? Você vai poder dizer, Senhor, eu dei muito fruto. Sabe, fruto é o que alimenta. Alimente as pessoas. Alimente as pessoas com a sua palavra. Alimente as pessoas com o seu abraço. Alimente as pessoas com o seu sorriso. Olha a diferença de uma árvore e de um arbusto. Mostra para mim aí, Augusto, por favor. Augusto? Está lá ainda. Tem mais um aí. Essa é a comparação. Essa é a comparação da árvore, grande, bonita, com raízes profundas. E essa é a comparação do arbusto. Médio. Não compromete. Não tem problema nenhum. Mas se bate a tempestade, cai o arbusto e não cai a árvore. Nesse sítio lá, que eu não sei que estado americano que é, eles acreditam que as árvores estão lá há milênios e é em meio que montanhas. E montanhas batem ventos mais fortes. E mesmo assim elas estão lá há milhares de anos. Caiu John Kennedy, caiu não sei quem, caiu Nixon, escândalos americanos.
Caiu o Iraque, caiu o Muro de Berlim, caiu tudo e essas árvores estão lá. Caiu Nero, caiu fulano, Beltrano, caíram pessoas ilustres, pessoas ruins como Hitler, e essas árvores estão lá, firmes, no mesmo propósito. Você pode orar a Deus e você pode desenvolver uma fé de um arbusto. Ser uma pessoa descrita, que é levada pelo clima, pela estação. Mas você pode desenvolver uma fé. Você pode desenvolver uma confiança em Deus, que vai te levar tão profundo, que o maior escândalo não vai te derrubar. Que o maior problema não vai te derrubar. Que o maior débito da sua conta não vai te derrubar. Que o maior desânimo que possa vir não vai te derrubar. Eu já fui tentado algumas vezes por desânimos. Vários desânimos. Mesmo eu ainda me acreditando jovem e com um certo tempo de convertido e de missão, já passei por vários desânimos. O maior deles foi quando Deus me colocou essa palavra no coração. Em Teresina, no lugar que eu não queria ir, primeiro ano emburrado, fazendo dar errado para provar para os outros que eu estava certo, porque a minha avaliação era pessimista. Então eu cheguei lá e falei assim, vai dar errado. E eu não fiz esforço nenhum para dar certo, porque eu queria que desse errado. Porque se desse errado, todos iam olhar e falar assim, o Saulo estava certo. É triste isso, né? A gente lutar tanto pela razão ao ponto de querer matar pessoas, para a gente ter razão. Então o que cai é fulano, porque eu tenho certeza que ele tem pecado escondido. E a gente ora para o fulano cair. Derruba ele, Senhor, e todos verão que eu estava certo. Derruba aquele povo, Senhor, e todos verão. E a certeza era minha. E no meio dessa crise de desânimo, Deus falou comigo essa palavra. Saulo, se você depender do clima, você nunca vai ser um homem de verdade. Se você depender da estação própria, você nunca vai ser um homem de verdade. E a partir desse tempo, lá foi acontecendo completamente o contrário. E eu saí de lá sem querer sair. Acredito que Deus, e mesmo assim eu acredito que Deus, nesse ano de 2015, quer me levar ainda a estender mais a minha raiz. Eu não sei o que vai acontecer em 2015, 2016, 2017, mas o que eu sinto de Deus é que Ele me convida a cada ano, falar assim, esse ano ainda vai ser mais difícil. Então, meu irmão, estende as suas raízes mais profundas. Esse ano vai ser nível hard, e só vai sobreviver quem tiver raiz profunda. Vai ter tanta coisa para abalar nossa fé na sociedade, e só vai sobreviver quem tiver raiz profunda. Já tem tanta heresia por aí, tanto movimento, tanta moda, tanta coisa, que só sobrevive com Cristo quem tem raiz profunda. Um arbusto você pode cavar a terra em volta e deslocar ela com facilidade. Aliás, um dos grandes problemas do clima hoje é quando se tira árvores nativas e plantam arbustos. Esse é o grande problema hoje. Então você tira uma árvore nativa, que é grande, frondosa, tal, equilibra o clima, e planta arbusto. E quando vem essas tempestades, cai 36, 40, não sei quantos vão caindo por aí, que não são árvores do local. E aí tem pessoas que vivem dessa forma. Cava em volta, muda o arbusto de lugar, mas a raiz é a mesma. Cava em volta, muda de lugar, planta no fundo da casa, planta no jardim, planta na janela, planta no telhado, e não vinga. Está sempre da mesma forma. Eu queria te convidar a curvar a sua cabeça e você fazer alguns questionamentos com Deus. Você questionar com Deus e expor para Ele a sua raiz. Porque se você não tiver raiz, meu irmão, você não vai ter fruto. É capaz que você nem consiga durar 2015. Você vai ceder à tentação.
vai ceder ao sexo fácil, vai ceder ao suborno, vai ceder à maledicência. O vento da mentira vai tomar conta de você. O vento do pessimismo, do problema de existência, vai te dominar. E aí, depois de julho, você começa numa descendência, começa a cair. E pode ser que você nem chegue ao final de 2015 com a sua fé intacta e com o seu amor por Jesus inabalável. Mas também pode ser que Deus comece a te incomodar e que você comece a entrar para dentro do seu quarto. Também pode ser que Deus comece a te trazer palavras que talvez já foram ministradas sobre a sua vida e te façam lembrar como aconteceu comigo. E te façam lembrar de que Ele está no controle, que Ele está te chamando para coisas profundas nele. Também pode ser que a sua intimidade com Deus comece a se estender de tal forma que ao sair do seu quarto a pior notícia não te abala. Como teve uma irmã que contou testemunho da mãe no hospital, e ela está aqui hoje louvando a Deus, celebrando a alegria em Jesus. Só o reino pode fazer isso. Só o Espírito Santo é capaz de colocar em nós essas questões, esse sentimento. Pode ser que durante esse ano Deus te convide para visitar lugares, para abençoar pessoas. Pode ser que este ano Deus de repente coloque um número de telefone no seu coração e fala: liga para Ele, faça o seu fruto valer a pena. Pode ser que no decorrer desse ano Deus fale assim: olha, você não vai mais murmurar. Pode ser que no decorrer desse ano sua raiz, você comece a perceber que a raiz está crescendo, se aprofundando, que as suas bases de fé estão mais sólidas, que não é qualquer chavequinho que te leva para a cama, que não é qualquer suborno que leva o seu dinheiro, que não é qualquer prestígio que incite a sua mentira, que não é qualquer briguinha que tira a sua paz, que não é qualquer briguinha que faz você ir para o divórcio ou tocar no assunto do divórcio. Pode ser que a sua raiz comece a se estender e que você chegue no final de 2015 com uma imensidade de frutos na sua mão, de pessoas que você abençoou, de palavras de bênção que você proferiu, de sorrisos que salvaram, de orações intercessórias que livraram da boca do leão, de palavras de agradecimento mesmo quando todos estavam murmurando. Deus, que o Senhor nos leve nessa igreja a nesse ano de 2015 estendermos as nossas raízes ao mais profundo. Que o Senhor nos leve, Senhor, nesse tempo a termos raízes profundas que não são abaladas pelos ventos, que não são abaladas pelas más notícias, que conseguem encontrar água no mais profundo e sobreviver, e não só sobreviver, estar alegre quando todos estão tristes, conseguir encontrar contentamento no Senhor quando o cenário é de calamidade. E que quando chegarmos no final de 2015, Senhor, possamos lembrar desse momento aqui, Deus. Eu quero lembrar desse momento, do convite que o Senhor me fez aqui hoje, Senhor, diante dessa igreja aqui, Senhor, com os meus irmãos, a termos uma fé com raiz profunda e chegar, Senhor, em pé no final de 2015 alegre, porque conseguimos dar muito fruto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu espero que Deus traga esse ponto de questionamento no seu coração. Nós já louvamos aqui que tivemos força na intensidade no louvor.
tivemos um momento de oração que foi fantástico, de entrega, de busca. Mas eu gostaria que agora você saísse daqui com esse momento de reflexão a respeito da sua raiz, a respeito da sua confiança. E que você não se esqueça disso. Enquanto eu estava aqui orando, Deus colocou isso no meu coração. Saulo, não se esqueça disso. E chegue ao final de 2015 e você faça um comparativo. Se as suas raízes se estenderam ou você permaneceu estável no mesmo lugar, ou você permaneceu com a sua raiz do mesmo tamanho. Acredito que Deus está me convidando e está te convidando também a aumentarmos as nossas raízes, a estendermos a nossa confiança em Deus. Não sei quais são as notícias que virão, não sei quais os problemas que a mídia vai noticiar, não sei quais os problemas pessoais que você vai vivenciar, ou os momentos incríveis como os que eu vivi. 2014 foi o ano do meu casamento, foi o ano da minha volta para São Paulo, uma série de coisas. Mas que você consiga chegar no final desse ano de 2015 e se lembrar desse momento e tentar fazer esse comparativo. Senhor, estou de pé. E principalmente, Senhor, eu cresci. Talvez não para cima, para que os outros vejam, mas no oculto do meu quarto, no secreto, nas minhas raízes, e nada vai me abalar. Amém? Que Deus te abençoe e que Ele continue ministrando o seu coração, e que você possa alongar as suas raízes. Em nome de Jesus, Pastor Gerson.